Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Repete comigo: intimidade é diferente de conhecimento. Eu vou te explicar melhor. Eu tenho 3 filhos. Os meus 2 mais velhos gostam muito de futebol, mas o mais velho, o primogênito, João, ele é enlouquecido por futebol. Se você falar com ele qualquer assunto de futebol, ele vai dizer qual é o time que o cara joga, quantos gols ele tem na carreira, ele sabe tudo. O conhecimento dele em relação ao futebol é absurdo. Mas se o meu filho for na casa de algum desses jogadores e tocar a campainha e pedir para entrar, eu garanto para vocês que nenhum deles vai permitir que ele entre. Porque o conhecimento é diferente da intimidade. Eu posso conhecer muito uma pessoa, estudar muito sobre ela, mas posso não ter relação com ela. Então nós vamos entender nessa manhã que muito mais do que nós conhecermos a Deus é nós termos intimidade com Ele. Porque você pode conhecer muito de ouvir falar e até estudar muito a respeito dele, mas talvez você possa não ter intimidade o suficiente para entender aquilo que ele tem para você. Amém? Você está aí? Então eu quero ler contigo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Diz assim o texto: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, graças te damos. Te agradecemos porque esta manhã o Senhor nos permitiu estar na tua casa. Muito antes de nós pensarmos em estar aqui, eu creio no meu coração que esse dia já havia sido formado por ti, e o Senhor já sabia que estaríamos aqui neste dia. A minha oração, Deus, é que o Senhor possa nos revelar conhecimentos, que o Senhor possa trazer uma revelação do céu sobre a vida de cada um de nós, porque com muito mais do que conhecimento é a revelação. Nos revela, meu Pai, segredos que estavam ocultos e que a tua palavra diz que nos últimos dias seriam revelados a nós. Abre o nosso entendimento, leva a nossa mente cativa ao teu altar e nos ajuda a compreender algumas coisas que por diversas vezes foram difíceis de serem entendidas. A minha oração, Deus, é que o Senhor repreenda todo e qualquer espírito de distração nesta manhã, e que a tua glória, a tua misericórdia, principalmente o teu amor, recaia sobre nós, nos trazendo discernimento de fato de quem nós somos. Que o Senhor me diminua nesta noite, que o Senhor cresça através da minha vida. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Se eu fosse você, eu dava o melhor aplauso ao Senhor. Nós estamos falando de um homem nada mais, nada menos do que Paulo. Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, Paulo está explicando para a igreja que um homem espiritual, ele discerne as coisas do Espírito, e um homem natural, ele não consegue discernir. Paulo começa a dizer que um homem espiritual, ele consegue discernir coisas que um homem natural não vai jamais compreender. A igreja de Corinto, naquela época, os crentes lá, quando ouviam a mensagem, eles queriam receber uma revelação do céu, mas eles queriam também entender as coisas humanas. Eles queriam que junto com a mensagem viesse algo humano, viesse alguma coisa de conhecimento humano. E Paulo começa a explicar para eles que quando você conhece a mente de Cristo, quando você consegue entender de fato quem é o Criador, muitas coisas te serão reveladas, mas nem todas as coisas te serão conhecidas. É importante nós entendermos que vão ter coisas na nossa caminhada que nós não vamos ter conhecimento, mas se nós nos envolvermos com profundidade com Deus, nós vamos ter revelações que muitos estudiosos jamais entenderão.
O grande problema é que muitos às vezes se preocupam em conhecer muito. E conhecer é ruim, pastor? Claro que não, conhecer é muito bom. Se você puder conhecer toda a Escritura, isso é muito bom para você. Mas o que eu quero nessa noite, nessa manhã, te trazer ao conhecimento é que só conhecer a letra de nada adianta, se o Espírito não te revelar o que está por trás da letra. Esse livro, eu costumo dizer que esse livro, quando você lê ele sem o Espírito Santo, é mais um livro. Mas quando você lê esse livro através do Espírito Santo, é uma revelação, é a própria boca, a boca do próprio Deus falando contigo. Então quando você consegue pegar um texto e ler o texto e receber uma revelação do céu, do que está por trás daquele texto, é completamente diferente do que você ler um texto achando que aquilo é simplesmente uma história. Perceba que a Bíblia, ela não é um livro histórico. Ela não é um livro que conta uma história. Mas a Bíblia é um livro onde o autor está presente 24 horas por dia. A Bíblia é o único livro que quando você lê, seja o Antigo Testamento ou o Novo Testamento, o autor do livro vai estar o tempo todo do teu lado te explicando aquilo que está acontecendo. Então isso chama-se revelação. Repete comigo, revelação. Hoje, nos dias de hoje, as pessoas estão muito preocupadas em receber uma revelação. Elas querem ir até um profeta para receber uma revelação. A maior revelação que existe é esse livro. A maior revelação que existe é o que está escrito nesse livro. Se você quer receber uma revelação divina, é só você se esmerar nesse livro, orar ao Deus, ao escritor deste livro, ter uma intimidade com ele no teu quarto, juntinho com ele, guardando ali aquilo que ele tem colocado no teu coração. E você vai entender que as verdadeiras revelações que você precisa lhe serão dadas. Amém? E quando a gente fala sobre um homem espiritual discerne as coisas do Espírito, o Senhor me traz à memória um homem chamado Estevão. Quando você lê a Bíblia, Atos capítulo 7 conta a história de um homem chamado Estevão. Estevão foi um dos diáconos escolhido entre os 7, um homem cheio do Espírito, diz a Bíblia. Ele foi escolhido pelos apóstolos e ele começa a pregar a palavra de Deus. E chega um momento em que decidem apedrejar Estevão. E Estevão começa a fazer um sermão, depois tu lê na tua casa que o texto é grande. Mas ele começa a pregar, ele começa a contar toda a história, desde a libertação do povo de Israel que estava no Egito. E ele começa a vir discernindo homem por homem. Ele vai falando de Moisés, vai falando de Salomão, vai falando de toda a escritura. E no final, coloca para mim Atos capítulo 7, versículos 54 a 60. Olha o que diz no final. E ouvindo eles isto, eles quem? Os homens que queriam apedrejar Estevão. Enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele estando o quê? Ele estando o quê? E fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado, e apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Porque um homem espiritual discerne as coisas do Espírito. Estevão entendeu que aquele momento era um momento onde aqueles homens estavam possuídos de raiva, de ódio no coração, e que aqueles homens jamais entenderiam as coisas do Espírito, porque aqueles homens estavam vivendo completamente as coisas terrenas. Então, a diferença de Estevão para aqueles homens é que Estevão, ele conhecia a mente de Cristo, mas aqueles homens, por serem homens terrenos, com a sua mente fixada na terra, aqueles homens não compreendiam aquilo que Estevão estava falando. É triste dizer isso, mas quando uma palavra é liberada do altar, algumas pessoas conseguem receber no seu espírito, mas alguns não conseguem discernir as coisas que lhes são dadas.
Aí você pergunta para mim, mas por que, pastor? Porque a parábola do semeador diz que quando a semente ela é semeada numa terra, tem terra que tem espinhos e os espinhos sufocam a semente. Tem terra que é seca e mata a semente. Mas quando a terra ela é boa, é uma terra fértil, a semente germina 30, 60 e a 100 por 1. Então quando a palavra é liberada, o que vai fazer a semente virar de fato uma grande árvore é a pessoa que recebe a palavra. Amém? Você está aí? Então Estevão começa a pregar para aquele povo e ele começa a falar das coisas do céu, mas aquele povo não estava entendendo, porque um homem espiritual discerne as coisas do espírito, mas um homem carnal discerne as coisas da carne. Domingo passado agora eu trouxe uma mensagem aqui falando sobre jurisdição. Eu falei sobre a jurisdição terrena e a jurisdição espiritual. Todos nós vivemos numa terra, amém? Coloca para mim 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Aqui é uma outra situação em que Paulo ele foi arrebatado até o terceiro céu. Então ele viu o trono de Deus, ele viu coisas que ele não conseguia explicar que coisas eram essas. Paulo, esse mesmo Paulo aqui, aquele Saulo lá em Atos capítulo 7 que nós lemos, que as roupas de Estevão caíram aos pés de Saulo, lembra que nós acabamos de ler? Esse mesmo Saulo, no capítulo 7 de Atos, ele era um perseguidor dos cristãos. Até aquele momento ele era um homem completamente carnal, ele não sabia discernir as coisas do Espírito. Mas eu acredito no meu coração que quando ele viu as roupas de Estevão caindo aos seus pés, ele viu Estevão sendo apedrejado e Estevão pedindo ao Senhor que não imputasse sobre aquele povo aquele tipo de pecado, eu creio no meu coração que uma chave virou no coração de Paulo. Ali alguma coisa começou a mudar. No capítulo 9 de Atos, você vai ler na tua casa, você vai ver que Paulo ele pega cartas, ele vai atrás dos cristãos para matar com os cristãos, porque Paulo ele era um assassino de cristão. Então quando ele vai atrás dos cristãos para matar, a Bíblia diz que vem um clarão do céu, ele cai no chão, e aí uma voz do céu pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Perceba uma coisa, Saulo, até aquele momento era Saulo, ele não estava perseguindo a Cristo, ele estava perseguindo os cristãos. Mas toda pessoa que te persegue, entenda que ela não está perseguindo você, ela está perseguindo a Cristo. Mas isso você só vai entender se você for uma pessoa espiritual. Por isso que as guerras que você enfrenta no dia a dia, passe a olhar para elas não do lado humano. Não olhe para uma pessoa acreditando que essa pessoa é ruim, mas é aquilo que está por trás dela levando ela a te perseguir. Se nós entendermos isso, a maioria dos problemas que nós temos, nós vamos resolver orando. Muitas vezes as pessoas nos perseguem e nós ficamos tristes com aqueles que nos perseguem, mas na verdade elas só estão replicando aquilo que elas receberam. Quem é carnal só vai viver as coisas da carne, mas quem é espiritual discerne as coisas do Espírito e consegue entender aquilo que está por trás daquela perseguição. Você está aí comigo? O Senhor nessa manhã está querendo nos levar para um outro nível. A Bíblia diz que o povo de Israel, e o povo de Israel remete muito à igreja dos dias de hoje. O povo de Israel, eles eram prisioneiros no Egito por 430 anos, amém? Eles ficaram 430 anos cativos no Egito. A Bíblia diz que Deus tirou eles com mão forte do Egito, fez eles passarem pelo Mar Vermelho. Depois que eles atravessam o Mar Vermelho, eles dão no lugar chamado deserto. Mas se você parar para refletir, em todos os momentos, até no deserto, Deus estava com eles. Você pode estar até passando por um deserto, mas entenda uma coisa: se você estiver num deserto, Deus andando contigo, pode ter certeza que você vai passar pelo deserto, você vai sair do outro lado perfeito. O que você não pode é passar por um deserto e o Senhor não estar contigo. Mas se o Senhor estiver contigo, mesmo que você viva um deserto, você pode ter certeza que você vai ser vencedor do outro lado.
E aí eles passam por um deserto, Deus fala com eles o tempo todo no deserto. Deus fala, come isso, isso não come, faça isso, isso não faça. Deus começa a direcionar, vai para essa guerra, guerreia dessa forma. Perceba que até no deserto Deus trouxe inimigos para lutar com eles. Deus não poupou eles das guerras no deserto. Por que Ele não poupou, pastor? Porque Deus estava preparando o povo, porque o povo, quando fosse entrar em Jericó, eles iam precisar guerrear contra o povo de Jericó, Canaã. Então, se eles não soubessem guerrear no deserto, eles, quando estivessem diante do povo de Canaã, eles iriam perder a batalha. As guerras que você tem enfrentado hoje, recebe isso no teu espírito, porque as pessoas espirituais discernem as coisas do espírito. As guerras que você enfrenta hoje, nada mais, nada menos, são coisas que Deus está, entenda bem, Ele não está fazendo. Ele está permitindo que você tenha essas guerras para te preparar para guerras maiores que você vai vencer lá na frente. Se você não enfrenta essas guerras de hoje, você jamais vai conseguir vencer as de amanhã. Ah, pastor, mas precisava. Claro que precisava. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Eu também tenho. A gente tem um pequenininho de 5 aninhos. E muitas coisas a gente diz para ele assim, não faz, você vai se machucar. Não faz, você vai se machucar. Aí tem uma hora que a gente deixa ele fazer. Aí ele vai e se machuca, ele aprende. Porque não adianta você dizer que ele vai se machucar até a hora que ele se machuca. Então Deus está sempre nos ensinando algumas coisas, mas nós por diversas vezes não queremos entender aquilo que Ele nos fala. Então se a gente não quer entender, Deus, entenda bem, Ele não faz, mas Ele permite que a gente tome um tombinho, porque são nos tombinhos que a gente vai entendendo o perigo dos lugares aonde nós estamos entrando. Você está aí comigo? O que Deus está querendo nos mostrar nesta manhã é que existem coisas muito maiores. Quem pode discernir a mente de Cristo? Só aqueles que vivem as coisas de Cristo. Só aqueles que têm intimidade. Não adianta ter conhecimento. Intimidade você não pega lendo a Bíblia. Intimidade você pega entrando no teu quarto, fechando a tua porta. E a Bíblia diz que aquele que te vê em secreto. Pastor, como assim? Ele não ouve em secreto, ele vê em secreto. Para ele estar te vendo em secreto é porque ele está dentro do quarto esperando. Porque só consegue ver quem está do lado, quem está longe não vê. Então o mesmo Deus que te chama para dentro de um quarto, para fechar a tua porta, é o mesmo Deus que está lá todos os dias esperando você estar lá. E quando você tem intimidade com esse Deus, você pode até não conhecer muito as Escrituras. Quer ver uma coisa que eu vou te dizer e você talvez concorde comigo? É muito duro o que eu vou te dizer, mas você vai entender. Quando você vê uma pessoa de poucas posses, pessoas humildes, você vai ver que a probabilidade dela ter mais fé do que uma pessoa que tem muito dinheiro é maior. Por quê? Porque ela não tem nada, ela só tem a fé dela. Ela não pode se apoiar em nada, a não ser a sua fé. Ela crê que qualquer coisa na vida dela só vai ser transformada através da sua fé. Mas quem tem um pouco mais de posse, acredita que a fé é boa, mas em alguns momentos consegue se apoiar naquilo que tem, sim ou não? Claro que é sim. Isso é fato. Claro que é. Então perceba que quanto mais você conhece, e eu não estou falando para você não conhecer, mas quanto mais você conhece, se você não tiver discernimento de espírito, quanto mais você conhece, mais você se afasta. Mas quanto mais intimidade você tem, mais você se aproxima. Prova que eu vou te falar. Jesus, ele chega em Jerusalém, ele coloca Jerusalém de cabeça para baixo. As prostitutas andavam num grupo. Os leprosos andavam em outro grupo. Ele pega os fariseus e andavam em outro grupo. Ele chega em Jerusalém, ele bota Jerusalém de cabeça para baixo. Todo mundo começa a andar com todo mundo. Ele começa a mostrar que ele andava no meio da prostituta. Ele começa a mostrar que andava no meio do leproso. Mas espera aí, pastor. O leproso não andava fora da cidade, andava fora da cidade. Se necessário fosse, ele ia fora da cidade, pegar o leproso para trazer para dentro. E as pessoas não entendiam. Por que não entendiam? Porque quem é terreno discerne as coisas da terra, mas quem é espiritual discerne as coisas do espírito. Jesus via na vida daquelas pessoas. Por isso que quando trouxeram uma mulher pega em adultério, ele está no chão escrevendo. E aí chegaram para ele e falaram assim, olha, a lei de Moisés manda apedrejar. E você, o que dizes? Ele continua escrevendo.
Aí fala assim, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Porque quem é terreno vai sempre discernir com pedrada. Mas quem é espiritual vai entender que por trás de um pecado existe uma ferida que levou a levar aquele pecado. Por isso nós não fomos chamados para julgar ninguém. A Bíblia diz, não julgueis para não ser. Porque a gente não sabe o que tem por trás daquela história. Quando eu olho para cada um desses rostinhos, cada um de vocês tem uma história. Por isso, quando as pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, tem um probleminha, um BOzinho aí e tal, eu falei, cara, vamos entender o que está acontecendo. Porque a gente não pode julgar uma pessoa pelo simples fato de ela fazer algo que a gente não concorda com o que ela fez. Nós temos que entender o que levou essa pessoa a tomar essa decisão. Porque por trás de toda situação tem sempre uma história. Por trás de uma decisão tem sempre uma história. Nós estamos atendendo um caso aqui na igreja de uma mãe que o filho está preso. E ela veio desesperada pedindo ajuda, a gente está ajudando ela. E aí a gente começou a conversar com ela. Quando ela contou a história dela, os pastores não aguentaram de tanto chorar. E aí você vê o porquê o filho foi levado a estar no lugar onde ele está. Porque ele, na sua infância, ele teve um padrasto que não batia nele não, mas espancava ele. Pequenininho, ele era espancado. Então ele começou a tomar um trauma, começou a gerar no coração dele algo que não é normal ser gerado no coração de uma criança. Então, quando você olha para ele hoje, ele está dentro de uma prisão. Se nós olharmos como as pessoas olharam para Estevão, talvez nós seremos os primeiros a atacar pedra nele. Mas se nós entendermos a história a qual ele já viveu no passado, provavelmente nós seremos os primeiros a dizer, Senhor, não imputa sobre eles esse pecado. Você está aí comigo? Por trás de cada rostinho tem uma história. Por isso, quando Jesus chegava, ele olhava, ele via um cara na coletoria chamado Levi Mateus. Ele roubava. Ele era um fiscal dos dias de hoje. Ele roubava dinheiro. Aí Jesus passa, olha para ele e fala assim, ei, me segue. Jesus não fica ali conversando com aquele cara, só olha para ele e fala assim, ei, me segue. Mas eu fico reparando o olhar de Jesus, eu fico imaginando o olhar de Jesus, os olhos penetrando dentro dos olhos daquele homem. Porque o olhar diz tudo, sim ou não? Eu fico imaginando Jesus olhando dentro dos olhos daquele homem, pertinho, o pastor falou assim, Mateus, nenhum deles aqui sabe a tua história, mas eu conheço você melhor do que você, me segue, eu vou mudar a tua história de vida. Aquele cara larga tudo que para ele era o suficiente, e ele segue Jesus. Porque quem rouba quer o quê? Dinheiro, sim ou não? Quem rouba quer dinheiro. Agora um cara que é ladrão, larga tudo que ele gostava de fazer e vai atrás de um cara que não tinha nada para oferecer. Eu pergunto para você, por quê? Porque Mateus naquele momento ele entendeu que as coisas espirituais eram muito mais importantes do que as coisas terrenas. Então Mateus, através de um olhar, ele conseguiu discernir as coisas do Espírito. Você ainda está aí? O que eu e você precisamos é de intimidade. Intimidade é diferente de conhecimento. A Bíblia não diz que nós devemos estudar Deus. Deus não se estuda, Deus se experimenta. Provar e ver de que o Senhor é bom. Deus se experimenta. Deus é você orando e você buscando ao Senhor com todo o teu coração. Você, para ter intimidade com Deus, você não precisa ser PhD em teologia. Você, para ter intimidade com Deus, você precisa simplesmente entrar no teu quarto, fechar a tua porta e começar a clamar ao Senhor e pedir a Ele que te revele. O profeta Isaías chega um momento em que ele diz o seguinte, Senhor, esse povo te adora com os lábios, mas o coração está longe de ti. Quando os louvores são entoados aqui, nós precisamos entender que nós não fomos chamados para cantar música, nós fomos chamados para adorar a Deus. Quando você começar a entender isso no teu espírito, e você entender que não tem a ver com o grupo de louvor da Belém, mas tem a ver com você entregar o teu melhor para o Senhor. A minha esposa estava brincando, falando assim, eu vou botar o meu currículo no grupo do louvor. Eu falei, não faça isso que a igreja toda vai embora.
Você acredita que a primeira levita da igreja, há uns 12 anos atrás, era ela? Você acredita nisso ou não? E Deus vinha, tu acredita como é que Deus é bom? Você acredita? E Deus vinha, tinha dias que era tremendo. Era ela a levita da igreja. Se você mandar ela cantar aqui, você vai embora. Isso prova que não tem a ver com talento, tem a ver com entrega. Ela é fono, e uma excelente fono. Ela sabe tudo de voz, mas ela não tem o dom de cantar. Mas ela, quando subia lá, ela fazia o melhor. Às vezes estava eu e ela e 3 pessoas, mas a gente não estava cantando para ninguém, a gente estava cantando para o Senhor. E quando a gente canta para o Senhor recebe a nossa adoração. E quando Ele recebe a nossa adoração, Ele tem prazer em descer a congregação do justo. E quando Ele desce, aquilo que parecia que não ia acontecer, começa a acontecer. Aquilo que parecia que não ia ser, começa a ser. As coisas começam a ser transformadas. O que nós precisamos como igreja é entender isso. Todas as vezes que você chegar nesse lugar, não faça como alguns fariseus fazem. Não coloque na tua agenda, hoje é domingo, dia de ir para o culto. Não. Hoje é domingo, dia de adorar o meu Senhor. Hoje é domingo, é dia de estar na presença do meu Senhor e dar para Ele aquilo que eu tenho de melhor para oferecer. E o melhor não é dinheiro. Glórias a Jesus. O melhor não é dinheiro, o melhor é coração. Amém? Se fosse dinheiro, só os ricos iriam para o reino dos céus. Mas a Bíblia chega ao ponto de dizer que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico para o reino dos céus. Eu acredito firmemente que esses dias, eu não sei quando, mas nesses dias, Deus está preparando uma igreja avivada. Antes da volta de Cristo, eu tenho convicção no meu coração que virá um grande avivamento sobre o Brasil. Eu não sei você, mas eu não quero ficar de fora dele. Eu tenho dito nessa casa, se o avivamento vier na igreja do lado, eu sou o primeiro a sair daqui para lá. Porque eu não estou preocupado de fazer com que o avivamento venha na congregação onde eu participo. Mas eu estou preocupado em estar inserido naquilo que Deus está fazendo. Por isso nós precisamos entender que, muito mais do que você conhecer, você tem intimidade. E só tem intimidade quem anda junto. Eu conheço muitas pessoas aqui na igreja, mas sei muito pouco da vida de muitos. Mas aqueles que eu ando perto, eu sei muito mais coisa do que vocês sabem. Isso chama-se intimidade, isso chama andar junto. Precisamos andar juntos. Precisamos andar bem próximo de Deus para que o Senhor possa nos revelar os segredos que Ele tem para nós. Quinta-feira, quem esteve aqui na quinta? Se eu fosse você, eu não perdia. Deus me deu uma mensagem sobre a árvore genealógica de Jesus. Eu tenho falado sobre todos os homens que participaram da árvore genealógica. E toda quinta-feira, agora eu falei algo no final do culto. Eu estava com os pastores conversando antes de começar o culto. E perceba uma coisa. Abraão, a Bíblia diz que ele é o nosso pai na fé, amém? Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão para sair de uma terra, largar sua parentela e ir para uma terra que Deus ia mostrar para ele. Deus não disse aonde era a terra, Deus não disse quanto tempo ele levaria para tomar posse da terra, e Deus não disse para ele o que ele enfrentaria para tomar posse da terra. Deus simplesmente chama ele para tomar posse de uma terra que ele nem sabia qual era. Abraão obedece à voz de Deus, mas ele leva junto com ele o seu sobrinho chamado Ló. Só que a gente lê muito a Bíblia e às vezes a gente passa rápido, a gente não percebe algumas coisas. No capítulo 11, a Bíblia diz que Ló tinha um pai chamado Harã. Repete comigo, Harã. Ló tinha um avô chamado Terá. Repete comigo, Terá. Terá era pai de Harã, Abraão e Naor. E Harã era pai de Ló. Então, Ló, ele havia perdido o seu pai e o seu avô. A sua referência paterna,
havia sido arrancada dele. Então Abraão era o seu tio, ele via Abraão como seu pai. Então quando Abraão sai de Harã e vai para a terra que Deus ia mostrar, Ló vai junto com ele. E quando Ló vai junto com ele, eles começam a viver uma prosperidade muito grande. No capítulo 13, eles chegam ao Egito. E quando eles chegam no Egito, você conhece a história, Abraão, ele diz que Sarai era sua irmã, e aí Faraó toma ela por mulher. Só que quando ele percebe que não era, que era mulher de Abraão, ele devolve. E ele manda Abraão embora e dá muitos bens para Abraão, dá servos, dá servas. Ele fica mais próspero ainda. Então ele sai do Egito no capítulo 13 com muita prosperidade. Amém? No mesmo capítulo 13, mais à frente, a Bíblia diz que começa a ter uma confusão, começa a ter uma briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. A Bíblia diz que a terra não poderia compor os dois andando juntos diante de tantas coisas que eles tinham. É o que está escrito na Bíblia. Eles eram tão prósperos que a terra já não cabia mais eles no mesmo espaço. Então os pastores começam a brigar. E aí Abraão, um homem espiritual que discerne as coisas do espírito, Abraão entendeu: ei, nós somos parentes chegados, nós não podemos brigar por causa de problemas dos nossos funcionários. Faz o seguinte, escolhe o lugar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. A promessa estava em cima da vida de quem? De Ló ou de Abraão? Abraão. Quem deveria escolher? Ló ou Abraão? Abraão. Mas um homem espiritual, ele entende que não é o lugar onde ele está, não é a geografia em que ele se encontra, mas é quem está com ele. Você está comigo aí? Então o problema não é onde você está, é quem está contigo. Então Abraão fala assim, escolhe você. Aí a Bíblia diz que Ló, ele vê as campinas do Jordão e ia dar até a terra de Sodoma. Ele vê, porque um homem carnal, uma pessoa carnal, ela sempre vai ser guiada pelos olhos. Uma pessoa espiritual vai ser guiada pelo Espírito. Nem tudo aquilo que brilha muito é ouro. Grava isso no teu coração. Nem tudo aquilo que é reluzente aos teus olhos tem valor. Os verdadeiros valores da vida você não consegue comprar. Você só consegue obter. Tudo que você compra, acredite nisso, não tem tanto valor. Você pode comprar o Rolex mais caro do mundo. Ele tem preço, mas ele não tem valor. O que tem valor é aquilo que você não compra, mas aquilo que você adquire. Você está comigo aqui? Então Abraão entendeu o seguinte, escolhe você. Ele fala assim, eu quero as campinas do Jordão. Ele vai para as campinas. A Bíblia diz que Abraão vai para a terra que vai dar em Canaã. O texto diz que, mais à frente, no capítulo 14, tem uma guerra de 4 reis contra 5 reis. E Ló, ele fazia parte de um desses reis aqui, era o rei de Sodoma. Ele estava aqui junto. Então, esses 5 reis lutaram contra esses 4 reis. Lê na tua casa depois. Capítulo 14 de Gênesis. Os 4 reis venceram a batalha e levaram cativo tudo aquilo que esses 5 reis possuíam. Inclusive Ló e tudo aquilo que pertencia a ele. A notícia chega até os ouvidos de Abraão. A Bíblia diz que Abraão, ele pega 318, grava isso, 318 homens da sua casa, e ele vai guerrear contra 4 reis, contra 4 exércitos diferentes. Ele com 318 homens, ele vai guerrear contra alguns milhares de homens. Ele vence a batalha, ele toma tudo que aqueles reis possuíram, inclusive Ló, ele liberta tudo que era de Ló, de todo mundo. Aí a Bíblia diz que o rei de Sodoma, que fazia parte dos 5, chega para Abraão e fala assim, Abraão, faz o seguinte, me dá só as pessoas, só os membros, e fica com todo o dinheiro. Olha o que um homem espiritual ele faz. Eu já sou rico, se fosse carnal eu pensaria o seguinte, eu já sou rico, vou ficar mais rico ainda. Ele falou assim, não. Eu jamais aceitaria alguma coisa tua, para que amanhã você não diga que eu enriqueci por tua causa.
Abraão tinha discernimento aonde Deus iria o levar. Então ele sabia que a riqueza na vida dele era uma consequência de andar com Deus, não era uma consequência do rei de Sodoma. Você está aí comigo? Não terminei ainda não, calma aí, segura aí. Aí ele diz assim, olha, eu jamais faria isso. Só que eu pergunto para você, a terra já não comportava mais Ló e Abraão, porque eles tinham muitos bens, sim ou não? Sim. Se Abraão, ele pega 318 homens que estavam na casa dele, e ele vai guerrear em favor de Ló, eu garanto para você que ele não levou todos os homens. Concorda comigo? Alguém ficou lá tomando conta do que ele tinha. Ninguém deixa a casa vazia, porque a Bíblia diz que se a gente deixa a casa vazia, alguém entra para governar a casa, sim ou não? É o que está escrito na Bíblia. Então ele deixou alguém na casa. Se ele leva 318 homens, você concorda comigo que Ló devia ter aproximadamente o mesmo número de funcionários, sim ou não? Provavelmente, né? Se não tivesse 318, teria uns 200, sei lá, 250, alguma coisa tinha, sim ou não? Sim. Só que depois que Ló é liberto, perceba uma coisa, Ló volta para onde? Ló volta para Sodoma, porque um homem terreno, que discerne as coisas da terra, ele sempre vai andar por lugares escuros. Ele vai andar em lugares onde ele não tem discernimento. E aí ele volta para o lugar de onde ele nunca deveria ter ido. Aí, Deus é tão bom que a Bíblia diz que um anjo visita de novo Abraão. E quando o anjo visita Abraão, se não me engano, no capítulo 15. Quando o anjo visita Abraão, ele fala assim, ó, eu vim aqui te dizer o seguinte, Deus vai destruir Sodoma. Aí Abraão fala assim, mas por quê? Porque a cidade chegou ao ponto de tanta prostituição, de tanta coisa ruim, que chegou até as narinas de Deus, e Deus vai destruir tudo. Aí Abraão pergunta assim, Senhor, se tiver 50 homens justos lá, o Senhor destrói a cidade? Aí Deus fala assim, não, Abraão, se tiver 50 justos, eu não destruo a cidade. Mas não tem. Senhor, me perdoa de fazer uma pergunta, mas se tiver 45 justos? Abraão, se tiver 45, eu também não destruo. Mas não tem, Abraão. Senhor, e se tiver 40? Se tiver 40, também eu não destruo, Abraão, mas não tem. Senhor, e se tiver 30? E se tiver 20, Senhor? Abraão, não tem 20, cara. Senhor, me perdoe, é a última vez. E se tiver 10 justos lá? Abraão, se tiver 10 justos, eu não destruo a cidade. Eu pergunto para você, Ló não tinha uma galera que trabalhava para ele, sim ou não? Por que ele não imputou no coração daqueles homens a justiça divina para que aquela cidade fosse poupada por Deus? E aqui eu fecho minha mensagem. Deus não nos chamou simplesmente para nós termos revelações divinas, mas Deus nos chamou para nós compartilharmos aquilo que nós recebemos do céu. Porque a Bíblia diz que nós temos que ir e fazer o quê? Discípulos. Se você não faz discípulos, alguma coisa errada tem na tua vida. Eu não quero nem que levante a mão para não passar vergonha, mas quantas pessoas aqui, durante todo esse ano, não ganharam uma pessoa para Jesus? Porque se você chegou aqui até o mês de agosto, você não ganhou uma alma para Jesus, alguma coisa tem de errado na tua vida. Alguma coisa tem de errado. Ou você não está entendendo o que Deus está querendo de você, ou você ainda é terreno e só discerne as coisas da terra. Um homem espiritual discerne as coisas do espírito. E o que é espiritual, pastor? Aquilo que mais Deus espera de mim e de você não é que nós sejamos abençoados financeiramente. Isso também é um propósito de Deus, mas isso não é tudo. O que mais Deus espera de mim e de você é que nós possamos corresponder ao propósito maior, que é salvar a maioria das pessoas na terra. O diabo sabe que o tempo dele está chegando. E quanto maior quantidade de pessoas levar para o inferno para ele, é vitória. Porque ele sabe qual é o destino dele. E cabe a mim e a você sermos usados por Deus nesta terra e entendermos que ao invés de perdermos tempo com coisas que tomam o nosso tempo, nós precisamos ser espirituais e começar a pregar a palavra de Deus para aqueles que não conhecem. Nós não podemos ser frequentadores de igreja. Nós precisamos ser pessoas espirituais que conhecem o Deus das Escrituras.
Nós precisamos ser pessoas que discernem as coisas do Espírito, porque quem discerne as coisas do Espírito vai entrar em um lugar onde Deus tem promessas, como disse Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 12, lugares onde você não vai ter condições de revelar para as pessoas aquilo que Deus falou contigo. Por isso que algumas coisas que Deus fala comigo, e às vezes eu compartilho com algumas pessoas, elas não entendem. Porque tem pessoas, só os espirituais entendem as coisas do Espírito, os carnais não entendem. Hoje é uma manhã em que Deus está querendo nos dar uma chacoalhada. Mas uma chacoalhada boa, não brigar conosco. Porque a Bíblia diz que Ele açoita e corrige somente aqueles que Ele ama. O grande problema é que quando nós saímos de um ponto e nós queremos alcançar uma reta, se nós nos desviarmos 1 milímetro aqui e continuarmos no lugar onde nós decidimos andar, quando chegar lá na frente, esse 1 milímetro vai se tornar em quilômetros. Dependendo da distância dessa reta, quanto mais longa ela for, mais vai se abrindo a distância. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos nos desviar nem para a direita, nem tampouco para a esquerda, mas temos que andar firmes no propósito. Podemos até enfrentar dificuldades na nossa vida, mas as dificuldades não podem fazer parte da nossa história. Se eu for contar para você tudo que eu vivi até chegar o dia de hoje, você ia perguntar para mim, mas você conseguiu? Não, eu não consegui, foi a misericórdia de Deus. Porque não tem nada a ver conosco, tem a ver com o Senhor. Se eu for dizer para você quantas vezes as pessoas chegaram para mim e mandaram eu desistir, cara, acaba com isso, não vai dar em nada. E não tem a ver com uma igreja cheia. Tem a ver com vidas transformadas, famílias sendo restauradas. Eu trabalho para Deus, não para ser visto por alguém, mas eu trabalho para Deus, para ver Deus transformar famílias. Porque um dia Ele transformou a minha. Ele transformou a minha vida, Ele mudou o meu caráter. Ele mudou a minha forma de ser. Eu vim de uma família espírita. Eu vi coisas que os olhos humanos, você ia falar, é impossível. Eu vi pessoas sendo possuídas por entidades comendo fogo. Eu vi, ninguém me contou, eu vi. Eu vi coisas que você duvida. Eu participei, eu via com esses olhos que o papai me deu. Então eu sei que o mundo espiritual ele existe. E quando o Senhor me tirou com mão forte do Egito e me trouxe, a Bíblia diz que eu estava morto nos meus pecados e delitos, e Ele me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Buf! E quando eu experimentei desse amor e dessa glória, eu entendi que eu não poderia ser mais um espectador. Eu não poderia ser mais uma pessoa que sentasse num banco, todo domingo ficar ouvindo a palavra e ir para minha casa. Eu comecei a comer esse livro. Eu comecei a ler esse livro como eu nunca li nada. Eu vou ser sincero para você, eu não gosto de ler. Mas isso aqui eu sou apaixonado. Se tu me der um livro, eu tenho dificuldade de ler. Mas isso aqui eu leio toda hora. E quando eu comecei a ler, eu comecei a ficar fascinado com o autor do livro. E aí o autor do livro começou a me mostrar que não bastava só eu ler, mas o principal era eu me relacionar com ele, era ter intimidade com ele. Todos vocês sabem que nós somos casados, mas o nosso momento de intimidade é dentro de um quarto trancado, só nós dois. E eu percebi que para eu ter intimidade com esse Deus que eu conhecia de ouvir falar, eu precisava me relacionar com ele. E eu comecei a gastar tempo, investir tempo num relacionamento. E sabe o que aconteceu comigo, igreja? As escamas dos meus olhos começaram a cair. Muitas coisas hoje eu faço, não porque eu quero fazer. Pelo contrário, tem momentos na minha vida que eu vejo situações que... vontade de pegar o pescoço e apertar. É Pedro, meter a mão na espada e cortar a orelha. Mas eu não posso mais. Porque um homem espiritual discerne as coisas do Espírito. E ele sabe o que está por trás daquilo ali. Por isso, quando você começa a escutar um papinho aqui e outro ali,
do que está acontecendo, quem é carnal fica preocupado com o que está sendo falado. Mas quem é espiritual não se preocupa com fofoca. Porque fofoca não vem de Deus, fofoca vem do diabo. Você está aí comigo? Glórias a Jesus. Que essa manhã o Espírito Santo de Deus nos traga sabedoria divina para diferenciarmos conhecimento de intimidade. A minha oração é que você seja um íntimo de Deus, que o Senhor te conheça, não porque Ele te criou, mas que Ele te conheça através das obras que você vai começar a fazer na terra. Não empreste os teus ouvidos para ouvir coisas que não vão trazer edificação para a tua vida. Foque nas coisas do céu, porque o Senhor tem coisas maiores para liberar sobre a tua vida. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, por favor. Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Tu és verdadeiramente o amado da nossa alma. A ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor tem nos escolhido para fazermos parte de um exército. Eu louvo a ti pela minha vida e pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que se encontram aqui nesta manhã. Eu louvo a ti pela vida daqueles que nos assistem pela internet. Eu louvo a ti pela vida daqueles que ainda farão parte da nossa família. Eu louvo a ti pela vida daqueles que estão neste momento te adorando em outras comunidades de fé. Eu louvo a ti, meu Pai, porque o Senhor não olhou para mim, nem tampouco para os meus irmãos, por aquilo que nós fizemos. Mas o Senhor nos olhou com misericórdia e com amor, entendendo aquilo que nós podemos corresponder lá na frente. A minha oração é que o Senhor nos dê esse coração, Pai. Um coração onde nós possamos aprender a julgar menos e a amar mais. Possamos aprender, meu Deus, a falar menos, meu Deus, e ouvir mais. Possamos aprender, meu Deus, a conhecer menos e ter intimidade maior, Pai. Nos leva para esse lugar, Jesus. Nos leva para esse lugar, Jesus, é a minha oração. Queremos, Pai, fazer parte de um exército chamado por Ti. Homens que verdadeiramente, mulheres como essas aqui estão, mulheres que venham se render ao Senhor e entender que Tu és verdadeiramente tudo o que eles têm na vida, Pai. Obrigado por esta manhã, Jesus. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez e por tudo que Tu vais fazer. Leva-nos para os nossos lares debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Que o Teu anjo vá diante de nós, Senhor, nos guiando em perfeito caminho. Que as doces consolações do Teu Espírito se façam presentes todos os dias. Nos dê a melhor semana da nossa vida, Jesus. Nos esconde debaixo do Teu sangue. Que o homem mau, fraudulento, sanguinário não venha atravessar o nosso caminho. Nos poupa, meu Deus, de toda a armadilha do diabo. Mas acima de tudo, nos leva a um nível de intimidade contigo. Porque só os íntimos discernem as coisas do Espírito. Eu assim te louvo e te agradeço, no nome poderoso de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, vá em paz, vá feliz.